Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre o profeta Jeremias e o tema é Esperança em Tempos de Crise. E hoje nós estaremos estudando aí a lição de número 2 deste segundo trimestre de 2010, os perigos do desvio espiritual. Nós temos aí como texto áureo da nossa lição Jeremias capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Como nós vemos no livro de Jeremias, sempre nós vamos ver Deus falando e às vezes fazendo perguntas, e assim Ele mesmo dá as respostas de acordo com o comportamento do povo para com Ele. E aqui nós vemos que Deus está admirado, e Ele diz até que todos os céus, todos aqueles que estavam com Deus, estavam também admirados, porque as nações, elas tinham ídolos, tinham deuses, e agora o povo de Israel, que conheceu o legítimo Deus, o único e verdadeiro Deus, que os tirou da terra do Egito, que fez milagres, fez tantas coisas por eles, agora eles haviam deixado Deus, e Deus está admirado porque as nações, mesmo descobrindo que os seus deuses não fazem nada por eles, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não abençoam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, e não ouvem a eles. Mesmo assim, eles não deixam seus deuses. Já o legítimo Deus, o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, que fala com seu povo, que faz milagres, que mostra, que prova que está no meio deles, eles o deixaram. E aqui então Deus diz que fizeram duas maldades. Primeiro, deixaram Deus e foram após outros deuses. Pegaram os deuses das nações vizinhas, das terras por onde eles andaram, e começaram a adorar esses deuses, feito aí de madeira, de pedra, de ouro, de qualquer coisa, não importa o material. Estavam substituindo o verdadeiro Deus por deuses feitos por mãos humanas. Deuses que não podiam abençoá-los, mas eles deixaram o verdadeiro Deus e adotaram esses deuses. E a outra maldade que Deus está dizendo que fizeram, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então naquele tempo eles faziam cisternas e ali eles betumavam o fundo da cisterna para que não vazasse a água. Então no período de chuva, aquela cisterna enchia d'água e como estava betumada por baixo, não tinha jeito da água ir embora, então ficava retida a água. Mas Deus está dizendo que eles faziam cisternas rotas, ou seja, nem se preocupavam em tapar os buracos do fundo da cisterna. A água descia e escorria e ia embora. Então eles estavam confiando em deuses falsos que não podiam ajudá-los e confiando mais no Egito do que em Deus. Confiando mais em vender-se, em dar ouro, prata, dar até as coisas do templo para os exércitos inimigos, para que eles não atacassem Israel. Confiavam mais nos inimigos do que no próprio Deus. Deus que tantas vezes os livrou dos inimigos. O povo pecava, mas se arrependia, clamava a Deus, e Deus os livrava dos seus inimigos. Mas agora tinham se corrompido de uma tal maneira que pediam aos exércitos inimigos para não atacarem e davam para eles tudo que tinham, toda a sua fortuna, tudo que os objetos de ouro que Salomão tinha feito,
Davi tinha deixado, que os outros reis conseguiram, tudo eles davam para não serem atacados, ao invés de confiar em Deus, ao invés de se arrependerem de seus pecados. Eles já estavam de uma tal maneira que já preferiam viver mesmo em pecado, deixar Deus, porque Deus exigia deles a santidade, a dedicação. Então eles desistiram de servir a Deus. Eles queriam viver de qualquer maneira, preferiam se venderem uns aos outros, preferiam confiar nos inimigos do que confiar em Deus, porque Deus exigiria deles a santidade, a santificação, a dedicação. A nossa verdade prática diz: não podemos compactuar com a apostasia. Ela tem de ser erradicada de entre o povo de Deus, para que não venhamos a perecer em nossos pecados. Então veja bem, a apostasia é o assunto principal da nossa lição. Então essa palavra aí, apostasia, não é a pessoa que não é ainda crente, que não ainda teve um contato com Deus, mas a pessoa que teve um contato com Deus, conhece as coisas de Deus, sabe como agir, sabe como se relacionar com Deus, mas escolhe deixar Deus para viver da maneira que o mundo vive, do sistema mundano vive. Então apostatar é deixar uma posição que já se havia alcançado. Então a pessoa que já conheceu Deus, já teve um relacionamento com Deus e deixou Deus. Então é uma apostasia espiritual. Então é aquele que conhece e deixa, abandona. Então é um tipo de coisa que tem que ser erradicada, tem que ser combatida a todo custo dentro da casa de Deus. São aquelas pessoas que vivem dentro da casa de Deus, dizendo-se crentes, mas não acreditam no poder de Deus, não reconhecem quando veem o poder de Deus em ação, não reconhecem a presença de Deus. São pessoas que não acreditam na palavra de Deus e que querem viver da sua própria maneira, acompanhando o mundo, o mundanismo. Pessoas que nunca se convertem, pessoas que buscam mais o prazer da carne do que a alegria da presença de Deus. Vamos ver a nossa leitura bíblica. Nós vamos ler aí Jeremias capítulo 2, versículos de 1 a 7, depois o versículo 12 e o versículo 13. Vamos ler. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então vemos aí, Deus está dizendo para Jerusalém, para Judá, todo o território de Judá: lembro-me de ti. Então no começo da história de Israel, o povo de Deus confiava nele com profunda devoção.
buscavam a Deus, clamavam a Deus sempre que os inimigos queriam derrotá-los, invadir seu território, sempre. Então a comunhão com Deus era tão profunda que a nação era considerada aí a esposa do Senhor. Agora, porém, toda a casa de Israel tinha abandonado a Deus para seguir outros deuses.